Na aula de hoje, nós iremos abordar as ideologias, as ideias políticas, econômicas, científicas e sociais que circulavam na Europa a partir dessas grandes transformações. Inicialmente, é importante nós destacarmos que o processo de revolução industrial que se inicia na Inglaterra no século XVIII e que se consolida no século XIX, inclusive atingindo vários países da Europa, esse processo acirra, aumenta as contradições sociais e econômicas entre a classe burguesa e a classe trabalhadora. Obviamente que nós já estudamos no passado que esse processo de industrialização gerou também, além de riqueza, gerou uma forte concentração de renda e um processo de aumento da miséria da classe operária, que, diante da ausência de direitos políticos, passa a conviver com as imposições da classe burguesa, que, além de dona dos meios de produção, também detinha o poder político a partir das revoluções burguesas que ocorrem na Europa, na Inglaterra ainda no século XVII, na França em diante no século XVIII. Nós sabemos que a classe trabalhadora estava submetida a longas jornadas de trabalho, a um salário pífio, onde mulheres e crianças também tinham que trabalhar, até para poder complementar a renda da família, que morava num lugar horrível, que não tinha condições de morar dignamente, de comer adequadamente. Então, as condições sanitárias, as condições higiênicas, as condições insalubres de trabalho geravam uma baixa expectativa de vida e uma condição terrível para essa classe trabalhadora. Bom, o pensamento liberal, ele tentará, dentro dessa perspectiva ideológica, justificar o modo de vida da classe burguesa, que obviamente não irá se coadunar, não irá se unir ao pensamento da classe trabalhadora, que ali no século XIX, no seu início, começa a reagir de maneira muito forte a essa miserabilidade, a essa vida infeliz a que estavam submetidos. Inicialmente quebrando máquinas, naquilo que nós vamos chamar de movimento ludita ou ludismo, esse nome atribuído a um possível líder desse movimento, uma figura conhecida como Ned Luddin, ou Ned Ludd, onde os trabalhadores culpavam as máquinas pela sua miséria e muitas vezes sabotavam essas máquinas, destruíam essas máquinas, descarregando ali a sua raiva, a sua insatisfação. Em algumas ocasiões, esse movimento ludita também tinha um objetivo ali, de certa maneira, de pressionar o patrão a melhorar as condições salariais dos trabalhadores. Posteriormente, um movimento mais consistente surge na Inglaterra, chamado de movimento cartista, onde os indivíduos, a partir daquilo que se chama de Carta do Povo ou um abaixo-assinado, procuram obter, a partir de assinaturas, o direito de eleger representantes para o parlamento inglês. A ideia aí seria que os trabalhadores pudessem eleger trabalhadores e, a partir desse momento, abolindo o voto censitário e estabelecendo o sufrágio universal, que os trabalhadores pudessem criar leis que beneficiassem também a classe trabalhadora. Esse é um processo lento que ocorre na Inglaterra, não é um processo de dia para a noite, mas vai mostrando ali uma organização inicialmente muito violenta da classe trabalhadora, que, óbvio, vai receber toda a oposição do poder repressor do Estado, com leis muito duras, como a lei dos pobres, que criminalizava aqueles que estivessem nas ruas, que estivessem mendigando ou vadiando, mesmo que não tivessem emprego, porque o sistema não oferecia emprego para todos. Essa mão de obra em abundância, essa mão de obra, além da capacidade de gerar empregos, gera um exército industrial de reserva que mantém o valor dos salários muito baixo. Bom, essa condição difícil da classe trabalhadora não era vista com piedade ou como algo que devesse ser combatido naquele período do século XIX por aqueles que defendiam o pensamento liberal, ou seja, a classe burguesa. Então é preciso entender que o pensamento liberal ele expressa o interesse ali da classe burguesa, né, que vai defender a legitimidade da
propriedade privada, inclusive nos principais documentos que já analisamos, a propriedade privada é inviolável, a propriedade privada é sagrada. Não é? É um dos princípios mais sólidos, basilares das revoluções burguesas, né? A sacralidade da propriedade privada. Né? A ideia da liberdade de comércio e de produção, o laissez-faire, que vai ser defendido dentro das premissas do pensamento liberal contra a forte intervenção do Estado que existia no antigo regime. De maneira que esse pensamento liberal, que tem como seu pai inicial, pai da economia, o escocês Adam Smith, ainda surge lá no século XVIII, a partir da chamada Primeira Revolução Industrial. O Adam Smith, considerado o pai da economia, lança, o pai do liberalismo econômico, lança a base do seu pensamento a partir de um livro maravilhoso chamado A Riqueza das Nações. Nesse livro, o Adam Smith defende o trabalho como principal riqueza de uma nação, né? O gerador da riqueza de uma nação. Defende ali a ideia da lei da oferta e da procura, regulando preços, regulando salários, regulando, enfim, todas as atividades econômicas, né? E também, isso é muito importante, a não interferência do Estado na economia. Para o Adam Smith, haveria uma mão invisível, não é? Ou seja, uma lei natural que regularia o mercado, que determinaria o que deveria ser produzido, que deveria determinar quanto deveria ser produzido e o preço das coisas. Essa mão invisível, ela substituiria, né, o papel do Estado como regulador dos assuntos econômicos. Então, essa é uma premissa importante dentro do pensamento liberal que amadurece a partir do século XIX com alguns pensadores que nós vamos citar aqui, entre eles o Thomas Malthus, né? O Thomas Malthus é sacerdote protestante, inclusive, um livro muito importante chamado Ensaio sobre a População, onde ele argumentava que era preciso ter cuidado em relação ao crescimento desenfreado da população, sobremodo entre os pobres, que o Malthus via como uma classe muitas vezes depravada, uma classe que não procurava conter os seus ímpetos dentro dessa perspectiva da moral burguesa, né? Onde os mais ricos tinham poucos filhos, né? Então, na visão do Malthus, se a sociedade crescesse além da capacidade de alimentá-la, nós poderíamos ter um caos. Nós teríamos um caos. Então, ele utiliza-se aí de princípios matemáticos, né? PA, PG, então você vê, se a população crescesse em progressão geométrica e a produção de alimentos em progressão aritmética, nós teríamos problemas sérios. E como então resolver isso? Aí, na visão do Malthus, certas situações como a fome, como a miséria, como as doenças, como as guerras, né, catástrofes, etc., seriam imprescindíveis, seriam necessárias para diminuir o excedente populacional indesejado. De maneira que essas ideias do Malthus fundamentaram ali no parlamento inglês muitas leis que passaram a criminalizar a pobreza, como a lei dos pobres que eu me referi agora há pouco, não é? De maneira que esse pensamento na economia norteava também outras relações humanas, como a política, como a sociedade, como a família, enfim. E aí você tem um outro importante economista, que é o David Ricardo, que é um dos elaboradores da chamada Lei Férrea do Salário, ou Teoria do Valor do Salário, que determinava que não eram os patrões que pagavam pouco aos trabalhadores. Não, de jeito algum. Eles pagavam o que era necessário para que o trabalhador sobrevivesse. Esse deve ser o valor do salário, o mínimo necessário para garantir a sobrevivência do trabalhador. Dessa maneira, o pensamento liberal, a partir desses ideais, a partir desses pensadores, estaria dizendo, bom, existe a lei de mercado que regula todas as coisas. Eu te pago o salário e eu não te pago mal, eu te pago o que é necessário para sobreviver. Não me interessa se você tenta viver além das suas posses, se você tem muitos filhos, se você não é previdente, se você não poupa. Não me interessa, eu estou seguindo as regras de mercado.
Bom, esse pensamento liberal tornava natural, evidentemente, as relações entre a burguesia e o proletariado na visão da burguesia. Mas a partir do século XIX, o trabalhador que antes agia ou por impulso, né? O movimento ludita, quebra máquinas, não resolve absolutamente nada, ou até mesmo com um grau de consciência política, a partir do momento que ele tenta conseguir o direito de entrar na política, que antes era uma prerrogativa apenas dos mais ricos, a partir do momento que o movimento cartista começa a lutar ali para eleger trabalhadores, como eu disse, isso é um processo muito demorado, não vai ocorrer do dia para a noite, são várias conquistas gradativas até que o trabalhador tenha esse direito. Você terá ali o surgimento no século XIX de ideologias que nós vamos chamar de socialistas, que serão ideologias que irão politizar, irão trazer um pensamento mais, digamos, revolucionário à classe trabalhadora, para que ela não se acomode à exploração do homem pelo homem. Que essa exploração do homem pelo homem, na visão dos pensadores chamados de socialistas, não era natural, mas uma questão histórica, uma questão de dominação do homem pelo homem, algo que era construído a partir de relações de força e que poderia eventualmente, com a união da classe trabalhadora, levar isso a mudar. Então, enquanto o pensamento liberal fundamentava a ideia do lucro, a ideia desse espírito burguês, o pensamento socialista, em diferentes graus, irá condenar essa exploração do homem pelo homem e vai nortear ali as ações políticas da classe trabalhadora a partir do século XIX, ok? Bom, esse pensamento socialista, ele terá várias vertentes, tá certo? Ele terá várias vertentes, ele terá vários níveis de desenvolvimento e pensadores diferenciados. Aqui nós estamos vendo ali o que eu falei para vocês agora há pouco, sobre essa questão do movimento ludita, o movimento do cartismo, que é importante porque faz com que o trabalhador se mobilize e mostre que as coisas não estão boas, mas que eventualmente, na visão daqueles que defendem a classe trabalhadora, eram ações vagarosas, eram ações infrutíferas para mudar essa realidade social e econômica. De maneira que a classe trabalhadora, a partir do momento que se vê oprimida a um nível que não suporta mais, ela então começa a dar ouvidos a outros pensadores que questionam essa ordem burguesa, essa ordem do pensamento liberal. Aqui nós temos um desenho que mostra o Ned Ludd, né, comandando ali como um gigante, comandando os trabalhadores nesse processo de destruição, etc. Obviamente que quando você age dessa maneira, com sabotagens, com danificando a propriedade, etc., você traz ali toda uma reação legal, né? Toda uma reação da lei que criminaliza o movimento trabalhista. Ele aponta que existem irregularidades, que existem problemas, isso traz ali à tona essa discussão. Mas, do ponto de vista prático, aquilo que nós já falamos em outros momentos, toda vez que você age por impulso, que você age por emoção, que você usa ali a irracionalidade muitas vezes, fica mais fácil para aqueles que governam e controlam, né, as forças militares, as forças de controle social, fica mais fácil para elas reprimirem esse movimento e até a partir da imprensa, demonizar o movimento como selvagem, caótico, etc. Então, o movimento ludita é um movimento indicativo de que as coisas estão ruins, né? O movimento cartista já indica uma mobilização de certos setores trabalhistas que pensam que é melhor lutar na busca de direitos políticos, porque isso seria mais efetivo, isso seria mais coerente, isso seria mais interessante, porque o trabalhador poderia gerar ali leis, criar leis que defendessem essa classe trabalhadora. Então isso já é um pensamento mais amadurecido, mas nós veremos que também surge o pensamento mais revolucionário, que indica muitas vezes que o trabalhador deveria se unir e tentar, a partir da mobilização e de uma revolução,
modificar essa ordem social, política e econômica que lhe era imposto. Ok? Bom, esse é o pensamento socialista, que a gente vai ver agora, né, de uma maneira mais amadurecida. Bom, como eu disse, existem graus aí de socialismo, né? O primeiro tipo de socialismo que a gente vai estudar, né, entendendo que o socialismo representa uma ideologia que tenta valorizar a igualdade social, que tenta valorizar as relações de produção, as relações econômicas, né, entre as pessoas, visando uma maior igualdade, não é? Que tenta combater as diferenças sociais. Esse é um pensamento social, então não vamos achar que o socialismo é necessariamente uma ideia marxista, né? Também será usado pelo marxismo, mas existem várias correntes socialistas, que inclusive existirão no século XX, no século XXI, que defendem, que questionam, né, a busca pelo capital, pelo individualismo, pelo lucro, e defendem a criação de uma sociedade mais justa, mais equânime, onde essas relações de produção, essas relações sociais, possam ser mais igualitárias, né? Possa haver um governo comprometido com a sociedade como um todo, com o bem-estar coletivo e não somente com o indivíduo. Então, essa é a ideia que a gente vai trabalhar aí nesse primeiro socialismo, que é o socialismo apelidado de socialismo utópico. Obviamente é um apelido que se dá a ele, atribui-se isso ao marxismo, porque é um socialismo que não apresentará bases concretas para sua efetivação. Tá? É um socialismo mais ingênuo, é um socialismo inicial, né? Bastante ainda ligada à classe burguesa, onde alguns pensadores não questionarão a existência da propriedade privada. O que irão questionar é que essa propriedade privada poderia ser repartida de maneira mais igualitária, que ela poderia existir, mas por que a grande propriedade? Por que não a pequena e a média propriedade? Né? Então, esses questionamentos em relação à existência das desigualdades sociais, uma forma de combater essa miséria, mas sem necessariamente abolir a propriedade privada. Tá certo? E aí esse socialismo é chamado de utópico por conta disso. Porque é um socialismo que se baseia em ideias que, na visão de alguns, não tem base concreta para sua efetivação, para sua realização. E aí você tem três pensadores que são destacados, né? O Saint-Simon, que defendia ali uma sociedade, veja, onde existisse uma associação. Há muito de coletivismo, de associatismo entre esses pensadores utópicos. Ou seja, a ideia de que juntos nós podemos fazer uma sociedade melhor. Tá? Então, patrões e empregados poderiam andar juntos na construção de uma sociedade melhor. Tá? A missão da sociedade seria a produção de riquezas. A sociedade estaria melhor se fosse governada por sábios, na visão de Saint-Simon, né? Que esses sábios seriam mais justos e criariam uma sociedade mais igualitária, mas não necessariamente que aboliria a propriedade privada. Apenas teríamos uma relação mais harmônica entre o patronato e a classe trabalhadora, juntos, unidos, poderiam construir uma sociedade mais justa. Esse é o pensamento dos socialistas utópicos. Aí nós temos o Saint-Simon, temos o Charles Fourier. O Charles Fourier é um indivíduo interessante, né? Ele dividia a sociedade em 4 fases: a selvageria, a barbárie, o patriarcado e a civilização. Né? Então, há um caminhar em direção a uma evolução. E na visão dele, a sociedade estaria melhor se fossem construídos falancérios. Falancérios seriam fazendas agroindustriais, onde todos iriam trabalhar divididos ali em várias fazendas, e essa sociedade iria produzir, e tudo que fosse produzido seria repartido de maneira igualitária. Não se trabalharia todo o tempo, mas teríamos também escolas, teríamos lazer. Então, é como se você dividisse ali a sociedade nesses grupos coletivistas, onde tudo seria produzido por todos. O Charles Fourier não encontrou quem financiasse o seu projeto, ok? Dos falancérios. Então, ficou ali no plano das ideias. E, por fim, o Robert Owen, um empresário inglês que aplicou nele próprio suas ideias. Ou seja, ele achava
que se melhorasse a condição dos seus trabalhadores a partir de boas casas, melhor salário, redução da jornada de trabalho, condições de manter as crianças em creches, etc., os trabalhadores produziriam mais. E aí, consequentemente, o lucro seria melhor e repartido melhor entre todos. Então, o Sam Simon aplicou isso em suas indústrias, mas como isso não foi seguido por outros, né, que produziam mais, porque, por exemplo, se você tinha lá no Robert Owen 8 horas de trabalho, nos outros você tinha 15 e os outros produziam mais. Se os outros pagavam muito menos, obviamente que o seu lucro era maior. Então o Sam Simon o Robert Owen, acabou falindo, pois não conseguiu competir com os outros industriais, né? Então, a partir dessas ideias aí, você tem as trade unions, né, que seriam essas comunidades cooperativas. Você teria uma fábrica mais humanizada, não é? Mas que acabou não dando certo por ser uma ação isolada do nosso querido Robert Owen. Então, revisando aí, que os socialistas, chamados de utópicos, eles não apresentam uma base científica racional para a realização de suas ideias, que não condenam a propriedade privada e que acham que a partir da ação coletiva de patrões e empregados seria possível mudar a sociedade. Ficamos aqui nesse momento. Na próxima aula voltaremos com o socialismo científico, com o anarquismo, com a doutrina social da Igreja Católica e com o pensamento positivista. Até lá, não percam!